2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, para nós, né? Uma lição tremenda de Paulo. Olha lá, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nos foi dada, outorgada, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu quero começar aqui pelo versículo 1, né? Pelo que, tendo este ministério, olha aí, segundo o quê? A misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos ou desanimamos, né? As outras versões que eu achei interessante, diz: por isso não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. Outra versão diz: Deus, pela sua misericórdia, nos deu este trabalho para fazer, e por isso não desanimamos. Então aqui Paulo vai falar de coisas interessantes. Ele fala: tendo este ministério que foi dado segundo a misericórdia, e por causa disso tudo ele diz, né? Por causa de tudo isso ele diz: não desanimamos. Não desanimamos, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Não esqueça disso aqui. Pelo que, tendo recebido pela misericórdia de Deus este ministério, não desanimamos. Eu quero falar só desses pontos aqui, né? Por que ele diz? Primeiro ele diz: pela misericórdia, não foi por mérito, né? E o que é misericórdia? Quem lembra o que é misericórdia? Eu falei aqui um dia. O que é misericórdia? Quando Paulo tantas vezes usa essa expressão, Jesus usa também misericórdia, que é a palavra, né, que é formada por duas, né, na sua formação original: misericórdia. Miséria é miséria mesmo, né, a miséria do homem, o estado dele, deplorável, miserável. Paulo mesmo diz: miserável homem que sou, em Romanos 7. E córdia é condoer, ter dó, compaixão. Então essa palavra misericórdia é Deus tendo dó, compaixão da miséria do homem, do estado deplorável do homem. Então o que Paulo está dizendo aqui é que ele recebe o ministério de Deus, né, um chamado para ser um cooperador de Deus na terra, para fazer a obra de Deus, mas não por seus méritos, mas porque Deus teve compaixão, teve misericórdia, dó da miséria dele. E Paulo vê isso como um grande privilégio para ele. E por isso ele diz: por isso não desfalecemos. E aí eu quero focar nesses dois pontos, em desfalecer e quando ele diz tendo esse ministério. Quando ele desfalecer, está completamente desanimado. E aí eu quero também clarear aqui que ministério é função, ofício, um chamado de Deus para se fazer alguma coisa. E pela Bíblia, todos quantos são chamados para compor a eclésia, a igreja, tem uma função no corpo. O próprio Paulo fala isso em 1 Coríntios 12, né? Que o corpo tem muitos membros, corpo humano, e todos os membros têm a sua função, utilidade, importância, necessidade no corpo. Partindo daí, quando todos os membros, quando ele diz lá claramente que são úteis,
são importantes, são necessários, ele diz lá. Partindo daí, ele está dizendo que toda a igreja, todos que são chamados para fora, né, que é o conceito de eclésia, desse mundo, do mundo, chamados para compor a eclésia, a igreja, já vem com uma função no corpo. Portanto, também já tem um ministério. Já tem uma função, um cargo, algo para fazer. Eu disse lá na festa, na última que eu tive lá pregando, o que também já disse aqui, que se nós nos fizermos, preste atenção nisso, omissos, negligentes, ou melhor, ausentes do corpo, o corpo vai se organizar para fazer a obra sem nós, porque a obra vai ser feita. É importante uma perna no corpo humano? Sim ou não? Mas se perder a perna, o corpo vai morrer? O cara vai dar um jeito, uma muleta. Agora eu vi um rapaz aqui saindo, sem um braço, mas dirigindo. É importante um braço no corpo? Sim. Mas como não tem, o corpo se virou para viver, para caminhar, sem aquele braço. É claro que não caminha de maneira o quê? Perfeita, na sua plenitude. E é isso que Deus quer dizer, que o crescimento verdadeiro da igreja se dá quando cada membro faz a sua parte. Efésios 4. Quando cada um cumpre o seu ministério, a sua função. E Paulo diz que a função de alguns é linda, chama atenção, e a de outras ninguém percebe. Mas ele diz, mas todos são importantes. Ninguém pode, ele diz, o corpo todo não pode querer ser olho, principalmente se o olho for verde, azul. E tem gente que gosta de tanto olho azul que eu não sei como ele não vai no interior e não compra um chechel para criar, um japi. Que tem olho azulzinho, criei muitos. Outro dia estava uma tentação para me criar de novo. Entendeu? Então Paulo diz, se todo o corpo quer ser olho, onde vai ficar o corpo? E a bênção de Deus, os cuidados de Deus, a graça de Deus vem, não é quando a gente quer ser o que o outro é. É quando a gente se compraz, se alegra, se compromete com aquilo que Deus nos fez em nós, com o que nós somos no corpo. Com a fidelidade com aquilo que Ele nos deu. E tem até uma promessa, né? Ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, só para falar, quando fala de ministério, é ofício, função. E todos têm. Todos. Pastor, mas tem alguém que não tem? Todos têm. Mas existe alguém que não exerce? Sim, existe alguém que não exerce. E o corpo se organiza e anda sem ele. O corpo, um dia eu preguei aqui sobre o trabalho que Paulo tinha, porque a medida e os conselhos que ele dá para Timóteo, pedindo ajuda para Timóteo e para os obreiros, por quê? Porque muitos abandonaram. Acabou que ficou mais pesada para alguém que quer ver a obra caminhar sem prejuízo. Quem está entendendo? Quer ver a obra caminhar sem prejuízo, mas alguém que fazia determinadas coisas desistiu. Então vai exigir mais dos outros que zelam pela obra. Ora mais. Só fazia uma coisa, agora vai ter que fazer duas. E Paulo via tudo isso como um grande privilégio. Por isso que ele diz, por causa disso, não desanimamos, não desfalecemos. Aí, quando ele fala de desfalecer, ele fala de estar completamente desanimado, estar esgotado, exausto. Ele fala disso. Olha o que eu fui anotando, nada mais e nada menos do que comentários que eu vou pesquisando. Um homem com motivos mais inferiores, ou menos visão espiritual do que Paulo tinha, já teria desistido há muito tempo do ministério. E ele está dizendo aqui, tendo recebido esse ministério pela misericórdia dele, não desanimamos. Deus deu um ministério.
a Paulo. E apenas só Deus poderia fortalecê-lo para exercer. Por isso, o seu apego a Deus. Por isso, a sua dedicação ao Senhor. E aqui eu abro um parênteses para dizer que quem é grato a Deus, e aqui eu não estou cobrando ninguém, mas pregando a palavra, que quem é grato a Deus deve entender que a gratidão de Deus está no nível de atitude. Por isso que a Bíblia usa a expressão ações de graças, porque tem que ter atitude, ação. E essa gratidão bíblica, ações de graça bíblica, está no campo de uma relação com Deus, mas também com a sua obra. Porque há muitos que estão muito gratos a Deus em palavras, dizendo por aí, mas abandonaram a obra. Estão lendo em casa, orando em casa, se consagrando e não sei o quê. Se as pessoas e a geração passada tivessem feito isso, e tivesse toda sido assim, nós não teríamos sido alcançados por esse evangelho. O evangelho chegou até nós porque esses homens amavam a Deus e se comprometiam com a obra de Deus na terra. E por isso que uns pregavam, outros cantavam, uns ministravam, uns oravam, uns apanhavam, saíam do seu lugar, outros Deus mandava deixar no lugar. Mas todos estavam exatamente onde Deus tinha mandado eles estarem, ficarem. Sim ou não? O evangelho era glorioso demais para que Paulo desistisse do seu ministério. Eu fui anotando algumas observações. Ele se sentia privilegiado demais em ser um ministro do evangelho para correr o risco de ficar à margem. Um temor dele ficar à margem, separado disso, deixar de ser um cooperador de algo tão importante, deixar de estar unido e somando numa causa tão maravilhosa, essa é a expressão correta, aos olhos de Paulo. O evangelho é a melhor notícia que já ecoou no mundo, mas também é a que enfrenta a maior resistência e oposição do diabo, do mundo e da carne. O evangelho é a notícia que o mundo precisava. É realmente a palavra que o mundo precisa. É realmente o remédio para curar, a solução. O evangelho é isso. Mas não tem, ele tem esse valor todo, mas não tem também nada nesse mundo que desperte tanta fúria do diabo, oposição do diabo e da nossa carne e do mundo, como aqueles que se dedicam ao Senhor, a essa causa do evangelho. Às vezes, você e eu estamos atacados, terrivelmente atacados pelo inimigo, pelas forças das trevas, e a gente nem percebe. A gente nem percebe que às vezes está vindo coisa em nós, que a gente pensa que é até uma fraqueza, e nem, nossa, um desânimo nosso, uma indisposição nossa. Mas se Deus descortinasse e abrisse nossos olhos, nós veríamos quanto peso, quanta oposição, quanta malignidade, maldade do inferno para nos paralisar e não nos deixar caminhar, seguir. Tanto engano que ele lança, tanto pensamento, tanto sentimento, tanta coisa que tem, até sono. Deus foi me dando muitas experiências ao longo da vida. Eu não tenho 1%, mas para mim são muitas. Mas até vez de eu estar pregando aqui, alguém dormir. Quando eu orei, manifestou o demônio, para não ouvir a mensagem. Não é aquele irmão que disse que tinha um dom da consolação, né? Irmão, acho que eu recebi um dom espiritual, qual foi da consolação. Quando eu começo a pregar, todo mundo começa a sentir sono, né? E dormir. Mas claramente a pessoa dormiu. O diabo vê um sono, e é um perigo isso. Canseira, enfado, às vezes agonia, chateação. A pessoa fica às vezes em estado de deprimida.
Aí fica caçando motivos, porque foi o vizinho, porque foi o marido, porque foi a esposa, porque é o filho, porque é o pai, porque é não sei quem. Tudo engano, é o diabo paralisando. Aí caça um psicólogo, caça não sei o quê, vão tomar remédio, vão isso, que nada, é o inferno parando. Eu sempre faço usando a Bíblia e faço pergunta, né? Se aparecer um gadareno aí, o que seria que a medicina diria do gadareno lá, daquele homem de Gadara? O que será que a medicina iria diagnosticar o gadareno? Noite e dia gritando nos sepulcros, se apedrejando e se ferindo e não sei o que lá nos sepulcros. O que a medicina ia dizer? O que a psicologia ia dizer? Esquizofrenia, né? A psiquiatria, psicologia, a medicina mesmo, de modo geral. No entanto, era o quê? Hein? Era o quê? Era o quê, irmão, naquele homem? Era síndrome, esquizofrenia, transtorno não sei de quê. E tanto, era isso? Era que aquele homem tinha? O que ele tinha? Demônio. Quando o demônio foi embora, ele foi bonzinho. Eu preguei uma vez lá no interior, era o melhor homem da cidade. Porque os outros que se diziam livres, expulsaram Jesus de lá. E ele, quando foi livre, insistia para quê? Para ir com Jesus. Uma vez eu preguei lá no interior, era o melhor homem da cidade. Porém, passando por uma luta, um problema. E quando foi livre, mostrou quem ele era. Porque Deus nos liberta para a gente mostrar quem a gente é, o que a gente quer, que caminho a gente quer seguir. Não para obrigar a gente a ir para cá ou para lá, não. Que quem está preso não pode decidir. Quem está preso pode decidir alguma coisa, irmão? Eu vou para cá, estando preso. Hoje eu queria não sei para onde. Não pode. Então o evangelho vem, o poder de Cristo vem, nos liberta. Agora tu vai ser e decidir tua vida. Aí vem um convite: vinde a mim, filho meu, dá-me teu coração. Vocês estão entendendo? Me entrega. Coração aí não é esse músculo aqui, bola de carne aqui não. Entrega para mim a tua vida, teu caminhar. Confia em mim, eu vou cuidar de ti. Amém? Misericórdia, né? Eu estava falando alguma coisa que eu esqueci. Aqui Paulo está dizendo, olha para cá, quando ele diz assim, olha para cá agora. Quando ele diz assim, não desanimamos, não desfalecemos desse ministério que Deus nos deu. Ele está dizendo, que primeiro, ele não é ingrato, porque Deus manifestou misericórdia, salvando. Não é ingrato. Outra coisa, não é um covarde, que foge de lutas, que foge de problemas, que desiste porque houve uma afronta. E tem até um texto lá em Filipenses, que Paulo está dizendo para os irmãos, não se deixarem abalar pelas muitas perseguições. E a gente sofre ou não sofre perseguição? Luta por fazer a obra de Deus. É claro que não tem soldado na nossa porta, proibindo a gente de orar, que nem teve com Daniel, de ser cristão, como tinha nos tempos passados. Mas a luta, a perseguição. E Paulo está dizendo, eu não sou um covarde. E ele também, eu vi um comentário dizendo assim, Paulo não era, o que ele está dizendo lá, é que ele não era um homem de coração mole. Que a menor coisinha já tirava ele do ministério. A menor situaçãozinha dele, tirava a visão dele, e ele já não tinha mais ânimo para fazer nada. Ele está dizendo, ele não era assim. Não desfalecemos, não desanimamos. Não é um homem de coração mole. Eu, às vezes, sempre digo, palavras abalam a gente. Uma situaçãozinha, às vezes, vem, entristece a gente. É verdade ou não? Eu tenho certeza que Paulo passava por isso. Ele também tinha sentimentos. Ele era um ser humano. Mas o que ele quer dizer aqui? É que ele não baixava a guarda. Ele não deixava de fazer o que ele tinha que fazer por causa de uma situaçãozinha ou de outra. E a nossa geração deixa. A nossa geração, não vou para a igreja não, porque eu estou assim meio para baixo. Não ora por causa disso. Não, meu irmão, Deus quer nos treinar para sermos verdadeiros soldados.
Está alegre? Faz a obra. Está triste? Faz a obra. Como é que Deus vai contar comigo que eu vou fazer a obra dele se eu não estou alegre? Quando está tudo bem, estou próspero, está tudo bem em casa, no casamento, com os filhos, com os vizinhos, com tudo bem, o papagaio não está tudo bem, os periquitos, está tudo, os cachorrinhos, não tem nenhum doente, porque o cachorrinho adoeceu, pronto. Acabou o homem, acabou a mulher. Lembra uma vez que a gente foi fazer um culto na casa de um irmão? Isso aqui é fato. Quase não ia tendo culto, porque o papagaio adoeceu. Mas o papagaio adoeceu mesmo, que ficou no fundo da gaiola, arriado. Não sei como ele não falava. Será que ele não dizia? Ai, meu Deus. Outro dia, eu não sei quem foi que mandou um vídeo de um papagaio, meu irmão. A Giovaninha nem acreditou, a Giovaninha. O papagaiozinho na irmã dizia, não, o papagaio do vizinho. Ele dizia, glória a Deus, aleluia. Igualzinho o bicho falava. Tem um bem aqui que fala. Que não sei dizer que dizem que não é fala, né? É só produção de som, sei lá. Mas aí não ia ter o culto, porque o papagaio adoeceu. E aí houve lá uma tristeza, um desentendimento. Quase não ia tendo culto, por causa do papagaio, por causa do cachorro, por causa não sei de quê, entendeu? Coração mole, não tem compromisso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós recebemos esse ministério pela misericórdia de Deus, por isso não desanimamos, não desfalecemos. E no dia que falhar, tomar isso como exemplo para não falhar mais. Paulo está mostrando aqui o nível que ele chegou em Cristo e dizendo para nós, caminhem nessa direção, andem nessa direção. Porque, meu irmão, o trabalho do mundo, né, secular, a gente faz desanimado, faz às vezes para baixo, vai ou não vai? Chega lá, chega cedo, pega um ônibus de bar de chuva, faltou dinheiro, dá passagem, pede emprestado, não posso faltar, me empresta aqui. Carro quebrou, pega o Uber, pede carona, vai correndo. É verdade ou não? Fica lá até no horário. E o trabalho do Senhor? E Paulo encarava o ministério como algo mais importante do que qualquer trabalho secular. E aí, continuando, né? Olha aí, a expressão não tem a ver com fadiga física, mas com canseira espiritual. Quando Paulo diz não desfalecemos, não desanimamos, o sentido aqui que Paulo quer dizer é a canseira espiritual. Está escrito lá em Provérbios que um espírito abatido faz até os ossos são abalados, esmorece o corpo da pessoa, um espírito abatido. Então, a canseira espiritual tira o ânimo. A canseira espiritual muda o ânimo, a disposição da pessoa. Eu separei um texto para a gente ler aqui, Lucas 21, 34. Isso aqui que eu estou pregando, irmão, é a obra de Deus. É assim que Deus quer que a gente viva. Não adianta a gente buscar padrões, explicações em qualquer que seja o lugar. Está aqui a palavra mostrando. Lucas 21. Eu quero encerrar esse assunto aí, só para concluir, quando ele diz, tendo este ministério. Olha o que Paulo vai dizer, Jesus vai dizer em Lucas 21, 34 em diante. Então só no primeiro versículo, né? Acautelai-vos, 34 versículo, 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, ok? Localizaram aí? Digo amém. Acautelai-vos por vós mesmos. Olha para cá. Tenham cuidado de vocês mesmos, é isso que Jesus está dizendo. Tenham cuidado, estejam alerta com relação a vocês mesmos. Olha o que ele vai dizer: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois aquele dia há de vir
sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar de pé na presença do Filho do Homem. Estão entendendo? Olha o que ele vai dizer aqui, irmão, ó. Para a gente vigiar, para a gente não ficar sobrecarregado, pesado, cansado, enfadado de Deus, das coisas de Deus. Por quê? Porque o nosso coração está sobrecarregado de quê? Não é com a orgia. Olha o que ele vai dizer: com as consequências da orgia, o resultado disso. E quando ele fala orgia, embriaguez e preocupações deste mundo, 3 coisas, daria até uma palavra, né? Quando eu falo não é orgia, mas porque a Bíblia está dizendo as consequências. Entrou as consequências. E aqui, ó, está envolvido não só orgia no sentido de que se vê hoje, no conceito que se tem hoje, vamos dizer, uma festa com a mulherada, prostituição e droga e vida. Não é só isso não. Tem gente, irmão, que vive em comemorações e reuniões não sei do que, família e não sei o que. As consequências disso é que é o problema. Porque não se consagra, não tira tempo para Deus. Aí é reunião para cá, é só curtição, é praia, é não sei o que. E Jesus está dizendo: tenha cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Daqui a pouco você não encontra mais ânimo para orar. Tão pesado, sobrecarregado. Por quê? Porque vive nessas coisas, a embriaguez desse mundo. E aí ele termina dizendo, ó, as preocupações deste mundo. O coração ocupado com a preocupação com isso, com aquilo. Tem uma versão que diz ansiedades pelas coisas do mundo. De ter, de fazer, de estar ali, e o coração fica cheio e não encontra mais alegria no Senhor, não encontra mais prazer no Senhor. Quando se lembra do culto, ou chega uma transmissão que vai ter um culto, é um fardo. Lembra quando eu sempre perguntava, eu dizia, vai ter culto em tal lugar. Aí eu perguntava assim, como é que o teu coração recebeu essa notícia? Quem lembra que eu perguntava isso? Como é que o teu coração recebeu essa notícia? Quem lembra que eu perguntava isso? Diga amém. Por quê? Como é que o meu coração recebeu a notícia de um convite? Porque está escrito, né? O salmista disse como? Quando ele foi convidado para a casa de Deus? Alegrei-me quando me disseram. Por quê? O coração não estava embriagado com as coisas desse mundo. O coração não estava sobrecarregado por ansiedade, prazeres das coisas do mundo. E aqui não é só prazeres pecaminosos, não. É os prazeres com as coisas daqui. Não tem força para ir, fica amarrado. Eu mandei aí um dia desse uma mensagem, ontem, anteontem, não me lembro, que às vezes a nossa geração, irmão, é uma geração, né, que os tecnicamente, né, chamava dos adeptos do hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer. E aqui não é só prazer pecaminoso, em busca de alegrias. O foco da pessoa é a satisfação, é a alegria. E o foco dos servos de Deus sempre foi alegrar o Senhor. Alegrar o Senhor. A alegria dos servos de Deus estava e deve estar em alegrar o Senhor. A sua alegria está em Cristo. É diferente. Essa geração é a geração que busca sonhos, às vezes sonhos que vão afastar ele de Deus. Ah, pastor, mas eu realizei meu sonho, eu gosto tanto disso. Afastou ele da obra, de Deus, de tudo, mas ele está satisfeito. Por quê? Porque o alvo eram os seus sonhos, que eu falei lá no culto na casa do irmão. Parece que Deus para essa geração é um trampolim, para ele vir andando, pisa para alcançar o seu propósito, porque o seu propósito não é o Cristo, não é Deus. É verdade ou não? O conceito, a doutrina, é como se Deus fosse apenas um instrumento para eu não ser amaldiçoado, o diabo não me pegar, para ele não levar minhas finanças, para ele não trazer maldição para minha casa, para eu ser feliz.
junto com minha família, ou seja lá o que for, para eu ter as coisas. Deus é apenas esse instrumento para essa geração. É isso que é a doutrina. Porque quando a gente fala em doutrina da prosperidade, a gente pensa que doutrina da prosperidade é só falar em dinheiro. Não é. É o foco nas coisas da terra. E aí, pastor, mas nós somos ser humano. Aí já vem a doutrina, né? Nós somos ser humanos, somos. Pastor, mas a gente é ser. Aí pega provérbio, pega não sei o quê, textos isolados. O que Paulo escreve aos Coríntios, aos Colossenses? Se já ressuscitastes com Cristo, pense nas coisas que são do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, busque as coisas que são de cima. Olha o que Paulo chega a dizer, irmão. Presta atenção, de uma geração de crente que tinha, isso aqui é para nós, ministros do Senhor, operários de Deus, cooperadores de Deus. Olha aí Filipenses, sabe a sua Bíblia em Filipenses? Você não achar que eu estou enganado, equivocado quanto à minha mensagem, quanto à visão que eu tenho do Evangelho. É quando Paulo fala lá da cruz de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo e tal. Quem achar primeiro, é o capítulo 2, no final do capítulo 3 de Filipenses. Olha o conselho de Paulo, que eu falei lá na pregação lá do anjo da guarda. Aqui é sempre de manhã, é uma escola para obreiros, para cooperadores do Evangelho. Isso Deus falava no meu coração assim que a gente abriu essa obra, que foi aberta. Eu tinha até botado na placa, não sei se vocês lembram, na primeira placa, escola de obreiro. Deus ia nos treinar, não é que eu ia ser professor, não, nos treinar, obreiro, para a sua seara, a sua obra. Olha o que Paulo vai dizer aqui, irmão, ó. E eu estou com a palavra, pode pegar a sua aí, você vai ver que é a mesma coisa. Não é assim, irmão, cantor? Olha lá, ó, versículo 17. Irmãos, sede, para rapidinho, para quem Paulo está escrevendo? Para quem Paulo está escrevendo? Para quem Paulo está escrevendo? Os filipenses. Os filipenses eram o quê? Que filipenses são esses? A igreja do Senhor. Nós somos igreja? Nós somos os ludovicenses. Quando você for ler, terminar de botar carta aos filipenses, você bota entre parênteses assim, ó, ludovicense, que é para mim. Viu? Sim ou não? Que é para mim. Essa carta é para mim. É para você. É para a igreja do Senhor na terra, na África, nos Estados Unidos, numa tribo de índio, seja onde for. Essa é a mensagem. Olha o que Deus está dizendo para nós. Pastor, quem escreveu foi Paulo. Para começar, ele não escreveu. Ele só assinava no final, por causa das falsificações. Ele tinha o escritor dele. Mas quem ditou, pastor, foi Paulo. Mas inspirado pelo Espírito de Deus. Portanto, quem está falando conosco aqui nessa carta? O Espírito de Deus, o Senhor. E também está escrito, quando vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração. O que é endurecer o coração? Não deixem de receber a palavra. Não deixem de acatar. E aí está até escrito, não sei se é Tiago que diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Olha lá, irmãos, sede meus imitadores, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Vocês estão entendendo? Aqui é muito mais do que olhar para um pastor hoje, para um bispo ou um papa. Há uma convocação de Deus dizendo assim, ó, eu levantei um grupo de obreiros na terra, eu treinei, escolhi, derramei uma unção sobre eles, uma graça, e eles serão modelo para as outras gerações de líderes e de ovelhas e de tudo. E a convocação aqui é do porteiro ao pastor para obedecer isso aqui, ó. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, mas eu vou seguir o modelo lá do meu pastor, que ele é um homem usadíssimo. Tem cuidado, porque o modelo desse pastor usadíssimo, desse bispo, desse papa, desse sei lá o que for, cardeal, arcebispo, tem os guias, né? Tem vários nomes, né? Os guias, os chamais, como é que chama o nome aí? E tantos outros tipos de líderes, os pais, né? Tem umas religiões aí que ele é o pai. Tem cuidado para saber se a vida
e o ministério desse líder está de acordo com esse modelo aqui. Aí você segue. Se não tiver de acordo com esse modelo aqui, fique com esse modelo aqui, e não o do seu pastor. Eu sou pastor de uma igreja, sim ou não? Pelo menos estou aqui um dia, né? Mas se o meu modelo não for esse, você vai ficar comigo ou com esse modelo? Com esse modelo. Por que Paulo elogiou os bereanos? Porque eles ouviam a pregação mesma de Paulo. E eles viram nas escrituras, verificar se era daquele jeito. Por isso que você deve agora olhar para a sua Bíblia. Olha o que ele está dizendo aí, ó. 17, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Ó, observa o modelo dos crentes, dos líderes, que andam conforme o nosso modelo. Vocês estão entendendo aqui? Sim ou não? Olha de novo, versículo 17. Sede imitadores meus, de Paulo, o líder, colocado por Deus, e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Se tem um por aí que não tem esse modelo, que prega um evangelho diferente, não siga. Não vai atrás, tu vai te arrebentar. Ah, mas é meu pastor, tem que ser submisso. A submissão é no Senhor. Toda a submissão que Deus exige de nós, ela é no Senhor. É aqui, irmão, bebe só um copinho, não faz mal não. Eu sou teu patrão, sou teu marido, sou teu pai. Essa submissão aí deve ser cumprida? A lei penal diz que ordem manifestamente ilegal, o soldado é para cumprir? De jeito nenhum. Vocês olham ele me olhando ali, mas ele está com o dedinho ali, viu? Ele não fez assim com a cabeça, mas ele está. Ordem manifestamente ilegal não é para se cumprir. Para o soldado, para o subordinado, pode estar um coronel, um general. A lei diz, se a ordem for manifestamente, você perceber que é ilegal, não deve ser cumprida. Porque depois quem vai responder é você. Assim é no reino de Deus. Assim é um filho, é uma esposa com o marido, é uma ovelha com o pastor, é um funcionário com o seu patrão. Na relação espiritual, só o que a palavra dá base. Na relação civil, no mundo civil, só o que não foi ilegal. Aí deve ser cumprida. Entendeu a diferença aí? Lá fora, vê uma ordem de um patrão, sei lá de quem for, se perceber que tem ilegalidade, ninguém é obrigado e não está sendo insubmisso. No reino de Deus, percebeu que a palavra não dá base, não é obrigado a cumprir. E não vai ser nada de insubmisso. Ó, irmão, está sem submissão aí, que não obedeceu a líder, o líder, seja quem for, o pastor, o papa, mas não estava na escritura. Não tem base, isso aí está errado. Então eu faço o que eu quiser. Olha o que Paulo está dizendo. Observe o modelo daqueles que andam segundo o modelo que tem em nós, que vivem de acordo com aquilo que vocês estão vendo em nós. Aí ele diz, ó, versículo 18, a tristeza, pois muitos andam entre nós, dos quais, olha irmão, que tristeza, né? Dá um pouquinho de café aí, só por causa dessa tristeza, com leite. Deu sono, pega um café também. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Olha a tristeza, ó. Pois muitos. Olha, ele não fala alguns. Na tua aí é alguns. Na minha é muitos, né? Na sua é muitos. Pois muitos andam entre nós, com o nome de crente, de cristão, né? Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, com tristeza, né? Que são inimigos da cruz de Cristo. Olha essa classe que nós habitamos no meio. E eu não estou falando aqui de modo geral, estou falando dos cristãos de modo geral. Ele não está nem apontando A ou B, igreja, olha, quer cuidar com aquela igreja. Não, está no nosso meio. E aí fica o alerta. Ó, pois muito andam entre nós, 18, entre nós, dos quais, repetidas vezes, e eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando,
que são o quê? Primeiro, inimigos da cruz de Cristo. Presta atenção. Vai ter um momento aí que nós vamos falar com mais detalhes disso aqui. Mas eu não quero desviar do foco. O destino deles é o quê? A perdição. Eles estão até esperando o arrebatamento da igreja. Mas Paulo está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo, o destino dele é a perdição. Eles vão para o inferno. Olhe para cá. Paulo está dizendo assim, ó, eles estão no meio de nós. Olha essa verdade que deve arder e produzir temor em nós. Eles estão no nosso meio, são crentes, cristãos, talvez estão até aí pregando, cantando. Não vou nem dar exemplo, porque eu não estou falando só daqui. Limpando, varrendo, tocando, carregando caixa, na rua, fazendo alguma coisa, dirigindo, pastoreando, bispando, papando, sendo papa, sendo bispo, sendo o que for. Porque Paulo também fala dos obreiros que eram verdadeiros lobos. Vocês estão entendendo? Então ele está falando aqui do porteiro ao pastor, de qualquer classe, eles estão pelo meio. Por isso o alerta, olhem para nós, sejam nossos imitadores, e observem aqueles que estão liderando vocês, convivendo com vocês, do lado de vocês, caminhando com vocês, mas andando de acordo com o modelo que tendes em nós. Olha o referencial de ministério, Paulo dando dele. Paulo está dando o ministério dele como um referencial. Para mim, como pastor, para você, como aqui é Yara Mazairon, que daqui um dia vão ser consagrados, e outros, esse é o modelo. E se eu seguir esse modelo aqui, aí vocês podem me acompanhar e seguir esse modelo meu, se eu estiver seguindo dele. Porque tem muitos entre nós, olha o alerta. Porque eu já falei repetidas vezes para vocês, e agora eu digo de novo, chorando, que eles são o quê? Inimigo da cruz de Cristo. O fim deles é o quê? A perdição. Vão para o inferno. Paulo está dizendo, eles vão para o inferno. Eles não vão para o céu. Não serão arrebatados com vocês. Paulo está dando nome? Paulo está dando nome de alguém? Mas ele está dizendo quem é que vai para o inferno. Quem é? É os que seguem um modelo que não é daquele que ele está dando. São aqueles que estão desprezando o modelo dado por Deus. E por causa disso se tornaram o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Porque quando ele fala de cruz, ele está falando da morte de Jesus, que veio para nos salvar, ressurgiu dentre os mortos e nos deu um padrão de cristianismo. Aí ele vai continuar. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. O Deus desse povo é o seu ventre. E alguém às vezes interpretou isso aqui como alguém que gosta de comer. E irmão, gente que gosta muito de comer vai para o inferno. Eu gosto de comer. E eu vou te dizer quem botou isso em mim. Foi Deus. Agora, quem gosta de comer muito, aí tem que se disciplinar. Como quem gosta de comer pouco, também tem que se disciplinar. Sim ou não? Agora, gostar de comer, que é isso, irmão? Quando Noé fez aquele sacrifício, irmão, daquele novilho, sem defeito, Deus lá em cima sentiu aquele cheirinho, irmão, daquela picanha. Irmão, quem não gostar de um negócio desse, não é não? Sim ou não? É claro que tem comida que eu gosto, tem comida que eu não gosto, mas gostar de comer não é pecado não, irmão. Isso é Deus que colocou em nós. Não é assim? Então, quando ele diz o seu Deus é o seu ventre, ele está dizendo, eles não têm o Deus que nós servimos como seu guia. Mas eles andam de acordo com o que eles pensam. Eles são guiados pela vontade deles mesmo. Deu vontade de fazer, fazem. Não deu, não faz. Não há um Senhor soberano sobre eles, diante do qual eles devem obediência, estando alegre ou não. Eles andam de acordo com a vontade deles. O Deus deles é o ventre deles. Eles entendem que é assim, vão fazer. Se não entende, acabou, não faz. Pode quem for que diz. Pode alguém dizer, pastor, pode vir um anjo, ele vai dizer que é o diabo, que tá, é um anjo do diabo. Um anjo apareceu e disse, não, mas está escrito que Satanás tem poder de se transformar em anjo de luz. Não foi Deus não. O Deus dessa pessoa é quem? O seu ventre, o seu interior.
seus prazeres, suas convicções, seus desejos. Não há uma submissão a Deus e a sua palavra, não há. Os seus são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição. O que mais? O Deus deles é o seu ventre. Aí a pergunta, será que nós não somos assim? Você deve submissão a alguém nessa vida? Você ouve a palavra de algum líder nessa vida? Porque às vezes a gente ouve quando gosta, quando concorda. Quando não concorda, acabou, não é mais Deus. Virou do diabo. Não é assim? Virou, agora é o diabo que está falando, o diabo está usando ele, Deus não usa mais ela, não usa mais ele. Pessoas assim, o seu Deus é o seu ventre, o seu interior, o que dá na telha, o que a pessoa pensa, para cá vai para lá, para cá vai para lá. Não há uma liderança. A pessoa não colocou Deus como seu guia. E Deus nos lidera através de vidas. Sim ou não? O princípio da autoridade foi estabelecido pelo homem, por Deus. Aí ele continua, ó. E a glória deles está na sua infâmia, visto, aí é isso aqui que eu queria chegar. Visto, olhem aí. Visto que só o quê? Visto que só o quê? Mais alto. A igreja. A versão clara diz assim, ó. Os seus pensamentos estão só nas coisas da terra. Esses se preocupam, são os seus pensamentos. As suas ocupações na mente, no coração, é só com as coisas da terra. Aí ele continua dizendo o quê? Olha aí. Mas a nossa pátria está no céu. Estamos aqui num estágio probatório. É só um tempo. A nossa morada eterna é o céu. Portanto, nós não devemos viver para as coisas daqui. Mas o que daqui for necessário para a nossa vida, sim, devemos buscar com a devida disciplina. Isso aqui é um obreiro falando com a gente, né, irmão? Sim ou não? Usado por Deus, né? Vocês estão entendendo que modelo é? Deus não é um trampolim, irmão. Eu falei lá no culto, lá na casa do irmão. Deus, Ele é Deus. Ele quer ser amado. E quanto mais nós o amamos, mais Ele nos abençoa. Nem tem dever de fazer isso, mas tem prazer. Que quando se busca o reino dele em primeiro lugar, ele diz, as outras coisas vos serão acrescentadas. Está escrito que ele é galardoador daqueles que o buscam, presenteador, abençoador. Quando o meu foco é ele, aí eu falo agora para ministros do Senhor, homens e mulheres, eu não sei qual é o feminino de ministro. É ministra? É, ministras do Senhor. Estou fraco demais de português, então, irmão. Ministras do Senhor. Se o nosso foco não é esse, nós estamos desqualificados para exercer o nosso ministério. Porque aí nós vamos ensinar é isso. Se nós não estivermos, olha aqui uma palavra que é para mim e é para nós. Se nós não estivermos prontos a renunciar qualquer coisa nessa terra pelo Senhor, não somos dignos de andar com Ele, e muito menos de exercer alguma tarefa para Ele na terra. Lembra que o Marcos pregou ontem lá? Aquele que não aborrece pai, mãe, e ele vai dizendo, não é digno de mim. E aborrecer não é zangar, brigar com o pai e com a mãe. Ele explicou bem lá no culto, lá na casa do Jairão e da Yara. Não está dizendo para a gente ser insubmisso a pai, brigar com o pai, ou seja com o que for, não. Jogar fora aquilo que Deus nos deu, não. Mas ele está dizendo, se houver confronto, se isso te confronta entre servir a Deus e ficar numa subjugação,
numa prisão com alguma situação dessa aqui na terra, se você não consegue optar por mim, não pode ser meu discípulo. Se você não me ama mais a ponto de romper o que seja por causa de mim, não pode ser meu discípulo. Lembro um pastor que nós contamos aqui a história, que o marido profano, bebedor de cachaça, prostituta, e a mulher servindo a Deus com toda alegria, indo para os cultos, sofrendo. Quando foi um dia, ele se zangou com o pastor lá da igreja. Aquele pastor é isso, aquilo, outro. Se tu ainda for para aquela igreja, se tu ainda ficar servindo esse negócio de ser crente, eu te largo. Escolhe. Isso aqui é fato. Isso aqui eu não estou ouvindo história, não foi historinha não. Estou dizendo que o pastor ligou para mim para pedir oração por essa irmã. E ela foi chorando e disse para o pastor: pastor, eu vou dizer para ele uma coisa. Eu fui orar. Eu tenho suportado ele. E fico por causa do Senhor e o amo. Mas se ele disser para mim que eu tenho que largar a igreja, largar o Senhor, largar isso, se não ele me larga, pois ele que me largue, que eu não deixo de servir o Senhor. Eu nunca preguei aqui, nunca fui defensor de divórcio, de separação, nunca fui. Mas nessa circunstância eu sou. Nunca fui. Eu sei que isso acontece, as tragédias da vida. Estamos sujeitos a tanta coisa. Nunca vou encorajar um filho a desobedecer um pai, nunca. Aqui eu digo, tem jovem aqui que se submete, quer orar comigo, eu sempre digo, cuidado com a submissão ao pai, à mãe. Primeiro lá. Se puder vir, vem. Se puder estar aqui, esteja. Agora, se tiver o confronto entre servir a Deus, não, meu irmão, aí eu vou encorajar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pai, pastor, mamãe, papai, ninguém quer mais deixar eu vir para a igreja. Eu já tenho mais de 20 anos e não sei o que, e agora estão proibindo mesmo eu de ir para a igreja. Eu digo: tu quer saber? Vai orar. E eu vou orar também. E um dia eu estava orando, aí veio aquela Sadraque, Mesaque e Abdenego, Ananias, Misael e Azarias. Vi aquele texto, eu comecei a orar e vi a palavra. E eu digo: vou te dizer uma coisa aqui que vai parecer absurdo. No dia que ela te proibiu de mamãe, papai, eu vou dizer, eu não tenho emprego, dá estudo, mas o Deus que eu sirvo não vai deixar eu morrer de fome. Se vocês me proibirem de ir para a igreja, eu vou assim mesmo e vou sair de casa. Pode dizer. E se perguntar, pode até dizer que foi eu que disse. E deixa vir brigar comigo. Meu irmão, quando vier em cima, ela peitou. Foi um alvoroço, veio vó, veio tio, veio vizinho, em cima dos pais, e disse: vocês deixam essa menina ir para a igreja, servir a Deus, senão vocês vão perder ela. Aí vieram e disseram: tá bom, minha filha, tu vai. Tá bom, tu vai. Porque tem hora, irmão, ou a gente é macho, ou o diabo vai engolir a gente. Ou você é uma fêmea, ou o diabo vai engolir você. O sistema engole. Os homens de Deus foram para o Coliseu, ser engolidos por leões, porque não negaram a sua fé. Mas eram submissos, eram gente que amavam, mas nessa questão de servir a Deus não abriu mão. Não, peraí, aí já está demais. Dá licença, stop. Aí um dia assim, está assistindo da novela, né? Stop, não é assim? Porque, olha aqui. Olha, aí, para a gente encerrar, né? Eu estava dizendo alguma coisa, esqueci, porque às vezes eu estou falando uma coisa, puxa outra, né? Porque o obreiro do Senhor é assim. Ou então o diabo engole a gente, e nós não vamos fazer nada para Deus nessa terra. Ou a gente se posiciona, irmão, tem hora que tem que ser assim. Eu vi um pregador que ele pregava no mundo inteiro. Não sei onde ele está hoje. Um dia ele chegou em casa, era um jovem, 16 anos, 17. Chegou em casa e disse: pai, tão alegre. Ele conta isso no testemunho dele: eu aceitei Jesus tão alegre. O pai dele disse: o quê? Pô, então vai-te embora daqui. Negócio de ser crente aqui não fica. Ele pegou e foi-se embora. Foi ser mendigo, sofreu, mas depois Deus honrou ele. Estão entendendo? Porque Deus, irmão, se você honra o Senhor que você honrou vai te honrar. Deus cuida dos dele, irmão. Vi um pastor que passava uma necessidade doida, era um amigo nosso. Ele dizia assim: pastor George,
a providência, comida, essas coisas de crente nunca faltam. Às vezes chega atrasado. Que diz quantas vezes eu não almocei, mas Deus mandou depois, chegou. Uma vez ele comeu uma mucura. Ele ouviu dizer que diz que enterrava ela e tal. Ele enterrou, lascou no fogo. Ele disse: eu comi uma mucura. Ah, bicho para feder, né, irmão? Quem já viu uma mucura aqui? Quem já comeu uma mucura? Olha ali, ó. Como diz que já comeu uma mucura. Já, tá ali, ó. Agora a pergunta é para ele se é ruim. Não tem negócio não, come. Então, se duvidar, comeu foi com couro e tudo. Com couro não, né, senhor? Porque fede demais, meu bicho, né? Então, para encerrar, eu trago aqui para encerrar. Vê o versículo primeiro que a gente leu. 2 Coríntios 4, versículo o quê? 4, versículo 1, como é que diz? O primeiro, para encerrar mesmo. Pelo que, tendo este ministério, né? Não é assim? Se vocês tiverem a Bíblia, e aí eu fui procurar nos originais, é claro que lá fala realmente de ter, de possuir, tendo esse ministério, de ter, de possuir, algo que foi dado e está ligado intimamente a nós, apegado, agarrado, grudado em nós, certo? Mas se você ler a Bíblia de Jerusalém, quem tem? Quem está no aplicativo aí lê, como é que diz a Bíblia de Jerusalém? Só o versículo primeiro, bem alto, Samila. Não tem não? E tu levantou assim a mão. A Bíblia de Jerusalém, aí tu tem um aplicativo, né? Como é que diz aí, na Bíblia de Jerusalém? Quem lê aí, irmão? Alô, eu não quero ler sozinho. Ó, peraí, ouçam ali, Samila. Se tu tem um aplicativo, tá dizendo lá, Bíblia de Jerusalém. Se não é BJ. Às vezes tem umas que abrevia. Se não é Bíblia de Jerusalém. Tem aí? Achou? Glória a Deus. Lê. Vai. Peraí, fomos o quê? Revestidos de tal ministério. Não é tendo tal ministério. Não é assim, Samila, que está aí? Olha aí, olha que pérola Paulo está dando para nós. E essa tradução. Não é tendo somente. Pastor, então está tendo conflito? Não. Porque ele quer dizer é que nós somos revestidos desse ministério. Portanto, nós temos esse ministério. Vocês estão entendendo? E eu li isso aqui porque eu não sabia que eu ia ler isso aqui, porque eu comecei a ler livros anteriores. E eu disse, que base, por que a Bíblia de Jerusalém mostra revestido desse ministério? O que é revestir? O que seria revestir? Vestir, revestir. Certo? Vestir, revestir. Sim ou não? Então, a informação que ela nos dá, que não conflita e nem nega o texto bíblico traduzido, mas nos ajuda a entender coisas que o Antigo Testamento mostra. Ele está dizendo que o ministério para nós é um revestimento de Deus. Quando Deus nos chamou, nós que estávamos vestidos, agora fomos revestidos de um ministério para resolver, não só para viver para Ele, mas para fazer algo para Ele na terra. Revestido, algo a mais para nós. E agora, além de ser dele, Ele me torna um cooperador dele. Além de ser um servo, um cristão, agora Ele me reveste para eu desenvolver uma tarefa para Ele na terra. E Paulo vai falar, na linguagem da Bíblia de Jerusalém, que o ministério, ele é dado, mas como um revestimento. Você se lembrou de algum texto?
do Antigo Testamento? Para a gente encerrar, você lembrou de algum texto do Antigo Testamento? Armadura, né? Que mais? Tem vários, né? Que mais? O que você lembrou? O que você lembrou do Antigo Testamento? Eu não estou ouvindo. Vou dizer o livro. 1 Reis. Livro de Reis. Capítulo 19. Olha lá, a figura da capa. Eliseu estava nu? Elias andava só com a capa? Não. A capa era o revestimento. Presta atenção. Eliseu estava o quê? Olha o que a Bíblia vai dizer. Partiu, pois, Elias dali. Ouça, depois eu te passo o texto. Mas ouve primeiro. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Deus mandou. Ele estava lá deprimido na caverna e Deus mandou ele ir ungir 2 reis e mais Eliseu como profeta. No lugar dele. Substituto dele. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele estava na 12ª, lá atrás, trabalhando no sol. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. O que é que Deus estava dizendo para Eliseu naquela hora? Que ele entendeu muito bem. Estou te dando um ministério. Estou te chamando para exercer um ministério para mim. Vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia de Jerusalém diz: visto que fomos revestidos deste ministério, Deus nos deu essa capa de autoridade para exercer aquilo que Ele nos chamou para exercer. Olha aqui o texto, ó. Outro texto, depois eu passo para vocês. Eliseu, eu já vou encerrar. Elias pergunta para Eliseu: eu estou para ser levado. Então me pede o que tu queres. Faz um pedido para mim. Qual foi o pedido de Eliseu? Qual foi o pedido de Eliseu? Olha lá. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, respondeu Elias: dura coisa me pediste. Presta atenção. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, conversando normal, né? Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E, tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. E voltando-se, pôs-se à beira do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Deus? Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro. Um lado e outro. E Eliseu passou. Tem muita lição, né? Tem muita lição. Eu vi um comentarista dizendo, quando ele diz assim, ó, porção dobrada, ele não estava falando só de milagre, só de poder. Eu quero 2 vezes mais poder, mais milagre. Não. A porção dobrada era conferida ao filho primogênito, o que ia liderar a família, o que ia liderar o clã, a tribo. E aí o que ele estava dizendo é que havia escola de profetas, e já alguns profetas ele queria liderar. Eu quero a unção da primogenitura sobre eles. Não só o poder, mas a unção, a graça de Deus, a autoridade de Deus para liderar esse povo. Tal como Elias era o líder daquela escola. Aí eu acho interessante, é que quando ele pede para Elias, Elias disse que era dura coisa. Já expliquei aqui um dia que era coisa, é que Deus é quem dá. Mas Elias deixa cair a capa, ele solta a capa. O que é que Eliseu faz antes de pegar a capa de Elias? O que é que Eliseu faz antes de pegar a capa de Elias? Para facilitar, vocês não estão com o texto aberto, né? Ele pega, ó,
tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Alguns dizem assim: isso era um ato de profunda tristeza, rasgar as vestes. Aí outro chega e rebate e diz assim: mas por que profunda tristeza? Claro que havia tristeza, porque ele está perdendo o líder dele, mas não está morrendo. Ele está vendo que Deus está levando. Então não havia essa tristeza desesperadora. E o que é rasgar a capa, rasgar as vestes dele? Ele estava dizendo: aquela vida velha, aquela maneira lá, aquilo agora eu abro mão para receber o chamado de Deus para a minha vida. E aí ele rasga e pega a capa. Mas ele quer uma prova. Ele quer ainda ver Deus responder e confirmar o ministério dele. E ele com a capa na mão, ele joga no Rio Jordão e diz: onde é que está o Deus de Elias? E o rio se abre. Quando se abre, ele viu que o Deus de Elias estava agora com Eliseu. E dali em diante ele, imagina ele: é para ser assim? Pois assim será. E ele vai exercer um ministério lindo na terra. Duro. Homem de autoridade era aquele Eliseu. E valente. Mas veja que ele rasga suas vestes. Para receber algo de Deus, irmão, e exercer algo de Deus, é preciso rasgar o que é do homem. É preciso deixar mesmo. Não combina. É algo sobrenatural. Vamos ficar de pé. É algo diferente de tudo. Essa geração não sabe o que é servir a Deus, irmão. Vocês estão entendendo? Essa geração não sabe o que é servir a Deus de verdade. Olha aqui, na hora que acontece um probleminha em casa, por causa do evangelho, eu não estou falando de problemas que acontecem naturalmente, porque nós todos estamos sujeitos a isso. Mas por causa do evangelho, a gente se escandaliza. A gente já quer se entristecer com o Senhor. E o diabo encontra, olhe para mim, o diabo encontra às vezes facilidade para querer acusar a gente, como que a gente errou. Mas Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Jesus disse ou não disse isso? De hoje em diante estará dividida a casa, 2 para cá, 3 para lá. É filho contra a mãe, é não sei o quê. Jesus falou ou não falou isso? Não é que ele está dizendo que era a vontade dele isso acontecer, mas o resultado de quando o evangelho, quando ele entrar em casas, famílias e lugares, alguns vão abraçar, outros não. Alguns vão entender, outros não. Aí a gente se escandaliza. Aí a gente fica todo abestalhado, parece que nem tem a Bíblia em casa. Mas uma geração, uma família, uma vida que serve a Deus nesse nível, irmão, sofre demais. Tem um aniversário, é um dia de um culto, é um compromisso com Deus. Não vou para a casa do Senhor. Já ficou mal, já se chateou. Já teve parente nosso, formatura, dia de culto. Não vou, não posso. Não posso não. Tem meu compromisso. Aí essas coisinhas começam a criar problema. Vai ter um churrasco. Não vou. Acontece uma situação, os conselhos humanos. Alguém chega com a palavra, o outro já se chateou ali. Aí se cumpre a palavra. A divisão por causa do evangelho. Não que Jesus quis, mas aconteceu. Porque nem todos estão na mesma visão, com o coração voltado para o Senhor, de olho na pátria celestial, com seu propósito e objetivo maior em agradar o mestre. Alguns estão querendo ser gentis, agradar as pessoas. Um dia desse fiquei muito triste, uma pessoa me convidou para fazer lá uma pregação, e eu notei mais preocupado, irmão, de alguém, tem novo convertido, tem gente que veio de seminário, e aí tem, meu irmão, eu não te conhecia assim. Eu
te conheci mais preocupado em agradar o Senhor. E não se alguém vai gostar ou não. Quem é de Deus, como César pregou, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E aqui não é só entrar no ouvido, não. Quem é de Deus vai entender que é de Deus. Pode ser duro, pode ser o que for. Vamos orar para Deus falar. E não está preocupado se alguém vai. Não, porque não é como igreja lá as pessoas estão ouvindo o que quer e o que não quer. Mas aí se tiver pela internet, a pessoa sai, que saia. Irmão, eu não sei aonde eu vou. Sabe, não sei onde eu vou parar, até onde, eu não sei. Está entendendo? Que eu não posso, irmão, concordar com essas coisas. Sou cheio de defeitos, mas essas coisas eu não posso concordar. Algum dia vocês aqui que pregam, que dão palavra aqui, testemunhar algum dia eu sentar com vocês, vocês terem cuidado com o que vão falar, que pode entristecer o povo. O irmão bem ali é novo convertido, o irmão está visitando, pode não voltar mais. Alguém dia aqui, irmão, alguém de vocês aqui vai dizer isso aqui? Agora já vi, irmão, chamar: ei, irmão, tu não prega assim, olha, cuidado do jeito que tu prega, porque tu prega sério demais, porque tu prega sorrindo demais, porque tu prega não sei o quê. Aí chama a atenção, quer ensinar. Aí eu soube, chamei a pessoa, de quem é teu pastor? Quem é teu pastor? Não sou eu? O senhor não me colocou? Porque quando tiver errado ele vai falar comigo e vai te dizer lá que está ouvindo besteira por aí. Não é que tem um irmão, né? Um irmão falando de língua, o irmão chegou reclamando da língua do irmão, do jeito que o irmão fala em língua. Meu irmão, de cada coisa. Aí eu digo: Jairão, preocupado, pastor, me diz aí. Eu digo: vou te dizer, eu fico muito alegre quando tu fica lá. Eu fico muito alegre. Se estiver xingando, aí eu não ia ficar alegre, não. Está entendendo, irmão? Mas tem gente que é assim, irmão. Então, aqui é casa do Senhor. No dia que eu começar a dizer como tem que ser, quem lidera não é mais o Senhor, sou eu. Agora eu tenho que dizer, ensinar a vontade de Deus. Eu nunca censurei ninguém aqui, nunca. Deus é testemunha. Eu tenho medo até em tempo de dizer alguém que demorou demais. Eu tenho medo, porque se for Deus. Se for Deus. Às vezes a gente brinca quando o culto dura 3 horas. Já teve culto de rua que demorou 3 horas. E eu vou ficar só trocando de perna, irmão Concita. Meu Deus do céu, vou trocando de perna. Para segurar, me sentava. Mas sabe lá, irmão, alguém passou cedo, ouviu a palavra, mas foi embora. Sabe lá que lá mais tarde outro ia passar e Deus estava esperando para falar com esse outro. Então eu sou servo. Irmã Concita, seja sincera, algum dia eu lhe chamei atenção, irmã Concita está demorando, não sei o quê. Culto. Quando a gente foi para a rua, a proposta era 1 hora, 1 hora e pouco, não era assim? Mas passou da hora, eu não ganhei. Irmão, demorou demais. Eu tenho medo dessas coisas, irmão. Eu tenho temor de Deus. Eu tenho temor de ver alguém no mistério ali. Aí, irmão, tem gente que é pronto para censurar. Parece que ele julga o jeito da pessoa marchar. Não, tá um pouco assim capenga, não é de Deus não. A irmã fez assim muito para um lado, não fez para o outro. Eu acho que é por isso, eu acho que esses são os critérios. O irmão coisou não tá cara, pastor, acho que não era de Deus não. Não sei, irmão, porque não sei, pastor, Deus me mostrou, Deus me revelou, não. Logo me dizendo. Não tem gente que é muito pronto para julgar as coisas assim. E entrar num terreno perigoso, irmão. Não é verdade? Porque a casa é do Senhor, a obra é do Senhor. Eu estou bem ali, é para vocês. Eu não quero é que vocês na carne. Mas se for de Deus, pode vir mensagem, como diz um pregador, pode vir mensagem de arrancar toco, facão na canela, motosserra, trator de esteira, é para vir. Se for de Deus, é para vir mesmo. E se bancar o covarde, eu vou orar para Deus te pegar de peia. Taca nos lombos mesmo. Se ficar com medo da irmã, eu louvo a Deus. Teve uma irmã, andou aqui, começou a se congregar, profetizou logo para mim que eu era apóstolo.
Ai, meu Deus. Aí começou a desandar. Começou a desandar. Eu digo isso aqui porque eu sou pastor e eu lidero essa obra e procuro liderar com respeito, com prudência, com cuidado. Tem meus erros, mas procuro não deixar isso passar para a obra. E aí a irmã começou a desandar, era reclamando, era tanta coisa. Eu sabia, mas eu não dizia nada para ninguém, só orando. Quando foi um dia, Deus tomou a Suelen. Cadê ela? Está lá. Chegou para a irmã, caladinha do jeitinho que ela é lá. Quando ela entra no mistério, só o ídolo para segurar ela, e a Flávia. Aí ela chegou caladinha onde é a irmã aqui no culto. Porque eu não tiro ninguém da igreja, mas Deus tira. Eu não trago ninguém para a igreja, mas Deus traz. Aí ela chegou lá caladinha e disse: eu tenho uma palavra de Deus para ti. Aí a irmã, pastor, glória, eu estava precisando. Deus manda tu ter cuidado com a tua boca quando tu for falar do pastor e da pastora, que ele está vendo tu falando mal do pastor e da pastora. E taca, foi taca, meu amigo. Eita, eu fiquei alegre, porque Deus já estava me mostrando. Agora eu tenho muito cuidado com essas coisas. Aí alguém conta uma visão, um sonho para mim, eu vou orar, saber se é de Deus. Porque eu não quero ver você no inferno, irmão. Eu não quero ver você atrapalhado. Eu não quero, eu posso parecer com a cara ruim, às vezes zangado, pode ser o que for, mas eu zelo pela tua vida. Com zelo não é de homem, é de Deus. Eu não estou colocando na frente a nossa amizade, não. Se ela puder ser mantida, glória a Deus. Mas eu quero é que você se firme na palavra. Eu quero que você se firme no Cristo que te chamou, e Ele vai abençoar a tua vida. E eu quero é assim, ó, eu nem sabia disso aqui, ó. Ela me contou numa mensagem, o Deus operando na casa dela, eu nem sabia, não tinha nada a ver comigo. Foi, eu mandei. Sim, foi, eu lembro. Entendeu? Eu fico alegre, irmão, porque eu nem sabia que tinha acontecido lá. Problema lá sério. Né? Noca um dia mandou uma mensagem: pastor, eu moro orar pela irmã Jesus, está tendo uma luta lá. Aí ela vem com esse testemunho. Não fui eu lá, não foi nenhum irmão, foi algum irmão daqui lá, fazer paz, não sei o que. Não, o Espírito de Deus agiu lá dentro, respondendo a oração da serva dele. É para ir, por isso que é bom a gente ser fiel à palavra, porque essa palavra vai operar essas coisas na nossa vida. Vocês estão entendendo, irmão? Coisa boa é a palavra de Deus, o evangelho. Agora, exerça o ministério cristão. Faça o que Deus lhe chamou para fazer. Se apresente. Procura apresentar-te a Deus. Paulo escreve para Timóteo. Procura, fala de luta, te esforça, faz alguma coisa e te apresenta a Deus. Amém? Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consola. O ministério traz consolo. Olha aqui, você pega num cajado para fazer obra de Deus, cajado, a capa, cinge a capa e cinge os teus lombos, Pedro. Pedro pensando que ia morrer. Morrer nada. Pode meter a capa, cinge o lombo, calça as precatas e o anjo vai te levar para fazer a obra. Pegou aqui, ó, no cajado. O cajado pesa, atrai a guerra, o inferno se levanta. Mas esse mesmo cajado, ele serve também quando a gente está cansado de se apoiar nele. É o mesmo cajado, a autoridade para te dar na cara também, para arrebentar com a cara de Satanás quando vier contra a tua vida. Está escrito: se o inimigo vier contra ti com uma torrente de água, um tsunami, o Espírito do Senhor arvorará a bandeira e vai dizer: aqui é território do Senhor, isso aqui é de Deus, essa mulher é de Deus, esse homem é de Deus.
Mas solta esse cajado para te ver como fica a tua vida. E depois não vem reclamar da igreja, e nem de mim, nem de marido, nem de mulher, nem de ninguém. Solta esse cajado para te ver. Diga para Deus, eu não vou soltar esse cajado, Senhor. Se é assim, eu não vou soltar. Que ele vira uma cobra para me perseguir.